de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. A paz do Senhor. Estou aqui numa pracinha aqui no bairro Bom Pastor, bairro São Pedro, não lembro direito. Estou aqui esperando o irmão Tavares, Nelson Tavares, para a gente fazer um vídeo para o meu canal. E creio que vai ser bênção. Então daqui a pouco o irmão Nelson está chegando aqui. Cheguei antes do que ele. E nós vamos trazer uma palavra abençoada para você através da vida do irmão Nelson. Amém? Então Deus te abençoe. A paz, Senhor. Hoje estou aqui com o irmão Nelson Tavares. O irmão é pastor. E já agradeço desde já, irmão, por ter aceitado o meu convite e trazer uma palavrinha para nós aqui, para quem está assistindo. Porque assim, irmão, esse trabalho que eu sempre falo, eu gosto de fazer. É algo que me edifica. E eu fico muito feliz quando eu convido os irmãos e os irmãos aceitam em fazer um vídeo, né? Aí eu posso ir até a casa do irmão, a gente marca um local, que nem aqui a gente marcou aqui na pracinha, aqui é o bairro São Pedro, bom pastor aqui, irmão? Aqui é uma divisa. A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Aqui é a divisa entre o Bom Pastor, São Pedro e Presidente Médici. Aqui é a Praça da Família, né? Sim. E daí que nem eu sempre digo, pastor, eu me alegro quando eu convido os irmãos e os irmãos aceitam fazer. Claro, tem irmãos que não podem fazer, participar por causa disso, daquilo, né? Mas eu fico muito feliz quando os irmãos aceitam, né? Já tenho mais de 20 irmãos no meu canal aí que já participaram, sempre trazendo uma palavrinha. E também para provar que Deus usa cada um, né, irmão, diferente. Nenhum traz uma palavra assim igual, todos os irmãos são usados de uma forma diferente. Verdade. Então, e o pastor Nelson, senão, ele também faz cultos em casa, né, irmão? Assim, culto domiciliar de vez em quando. Sim. Agora, daqui uns 15 dias, estamos abrindo um trabalho aí na cidade. Aí. E é o que eu sempre digo, pastor Nelson, eu sempre quis me reunir, fazer cultos domésticos com a minha família, com a família dos meus parentes também, né? Mas eles nunca queriam, sempre se desviavam da palavra. E eles perderam a bênção, pastor. E por causa disso, hoje veio problemas na vida deles, veio divórcio, entre outros problemas, né? Se eles tivessem... Não, vamos aceitar, vamos começar a fazer cultos pelo menos uma vez por semana, se reunir, ler a palavra, orar, como muitos irmãos hoje fazem. Eu gosto muito de cultos domésticos também, gosto de participar. Já ministrei alguns cultos domésticos aqui na cidade, em algumas casas. É muito bom e é bênção. E feliz é a família que faz isso, que procede regularmente, assim como o irmão Nelson, entre outros aqui na cidade de Chapecó e no Brasil. Então, irmão Nelson, o que Deus tem para falar para mim, para quem está assistindo hoje através da sua vida? Qual é a mensagem que o irmão tem para nós nesse dia? Olha, eu canto assim, louvor nas igrejas, né? Sou cantor pela graça, pela misericórdia de Deus. Glória a Deus. E também sou pregador, né? Pregar é uma responsabilidade, né? Mas a gente tem, né, tido graça com o Senhor Jesus, né? E a palavra que Deus colocou no meu coração para esse tempo que nós estamos vivendo se encontra lá no livro de Amós, capítulo de número 8, versículo de número 11, que a palavra do Senhor nos diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a face da terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, buscando ouvir a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Então nós vemos a palavra do Senhor, né? É um tempo em que há uma busca, né? Sempre desde o começo da história da humanidade, sempre houve uma busca no coração do ser humano, né? Uma sede, a sede de justiça, sede de paz, sede de alegria, de felicidade, né, pastor? Sim. Mas assim a palavra do Senhor, no meio de tudo isso, o ser humano muitas vezes acaba buscando, né, beber água no lugar errado, né, nas coisas do mundo. E a palavra de Deus está aí como uma fonte jorrando, né? Então hoje ainda esta palavra é viva e eficaz, mas chegará um dia em que
essa virtude santa será tirada da palavra de Deus. A Bíblia vai ser como um jornal, porque a virtude do Espírito Santo vai subir junto conosco, né, para o céu. Glória a Deus. Porque realmente o Espírito Santo, ele é o combustível que nos levará até as nuvens naquele dia para nós ali junto se encontrarmos com os anjos, né? Então hoje o ser humano corre de um lado para o outro, né? Satanás, ele tem usado as mídias sociais. A mídia não é dele, mas ele tem usado de várias ferramentas. Então você que tem a sua ferramenta, aí tem o seu canal, tem a sua página no Facebook, use para a palavra de Deus, né? Para alimentar vidas que estão sofrendo na droga, estão sofrendo com problemas de depressão e tudo mais. Porque o ser humano, ele tem essa sede no coração. Muitos vão para a droga, vão para o alcoolismo, né? Porque parece que nada sacia aquela sede do coração. Enquanto isso, a palavra de Deus está aí. Muitos estão morrendo à beira da fonte de água. Verdade, né, pastor Fabiano? Verdade. Muitos estão na beirada da fonte de água e estão morrendo de sede. Muitos têm isso aqui, ó, e não lê, né, pastor Nelson? É verdade. Então devemos examinar as Escrituras, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, o que ele disse? Vós examinais as Escrituras, procurando obter nelas a vida eterna, pois são elas que testificam de mim. Glória a Deus. Quer saber de Deus, quer saber de Jesus, do verdadeiro caminho? Vai na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Ali você encontra Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Então hoje é um corre-corre para lá, corre-corre para cá, muitos morrendo de sede. Verdade. Tem a sua vida talvez profissional ali, bem sucedida, mas no fundo do coração às vezes não é feliz. Às vezes pensa em tirar a própria vida. Mas Jesus, no tempo em que Jesus passou pela face da terra, havia muitos mestres da palavra de Deus, muitos rabi, muitos escribas, muitos fariseus, homens entendidos da palavra de Deus, e muitos estavam no templo, e o povo estava sentindo a fome, a sede. Aí Jesus chegou e disse, ali no livro de João 6:35, o que diz a palavra do Senhor? Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem crer em mim nunca terá fome. Glória a Deus. Quem crer em mim nunca terá sede. É? Verdade. Glórias a Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus está aí para nós examinar, né? Porque hoje, pastor, hoje, muitas vezes, há muitos falsos mestres na face da terra. Sim. Com falsas doutrinas, falsos ensinamentos, mas o ensinamento que leva à vida eterna tem que ter o respaldo da palavra de Deus, né? Por que existe muito liberalismo hoje, né? Verdade. O povo vem como está e fica como está, né? Por quê? Por causa da sede. Eles não estão sendo alimentados com o pão da vida. Verdade. Eles estão sendo empanzinados. Não estão sendo saciados. Aí vem os problemas, porque recebeu um evangelho, mas não um evangelho de confronto, que confronta os nossos erros, os nossos pecados. Aí depois chegam os problemas, a consequência do pecado, dos erros não arrependidos, e daí não conseguem suportar. Sim, verdade. Mas o que Jesus diz? Eu sou o pão da vida. Glória a Deus. Jesus quer te alimentar, quer te dar paz, quer te dar alegria, né? Quer te dar saúde,
quer te dar a água da vida. E aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Glória a Deus. Eu já quero ir agradecendo a nossa irmã Leni, esposa do Massimino Tavares, né? Que nos deu uma força aí. Não são teus parentes não, Tavares também não? Ele é primo meu, né? Primo. Então já quero agradecendo, né? Que Deus abençoe o pessoal ali. Eles pertencem ali à igreja do Evangelho Quadrangular. Deus abençoe Amém. A vida deles, né? Então a palavra de Deus que Deus colocou, pastor Fabiano, é essa. Que Deus, né? Ele quer nos alimentar. Verdade. O que Jesus disse lá no livro de Apocalipse, capítulo 3 e versículo 20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Glória a Deus. Né? Quer dizer, entrarei em sua casa, se alegrarei com ele e ele comigo, far-lhe-ei companhia. Jesus quer te fazer companhia nos teus momentos bons, nas tuas horas difíceis, né? O que a palavra de Deus fala ali no livro de Apocalipse, capítulo de número 22 aqui, que eu vou dar uma olhada aqui para nós não ficar só em palavras, né? Glória a Deus. O que a palavra fala? Você que está em casa aí pode acompanhar Apocalipse, o livro das revelações, né? Muitos têm medo da palavra. Muitos têm medo do quando Apocalipse. Fala de Apocalipse, mas aqui no mesmo Apocalipse nós podemos ver até Deus falando que o anjo do Senhor, né, veio com a corrente grande e amarrou Satanás, né, no livro de Apocalipse 20, né? 20. Mas sim, que Deus aprisionou, Jesus aprisionou Satanás, né? Acorrentou. Então esse Jesus, ele tem poder para repreender o Satanás que está lutando contra a tua vida, contra o teu sucesso, contra os teus planos. Glória a Deus. Mas vamos à palavra aqui, para não sair da mensagem. Apocalipse 22 e 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Quando Jesus apareceu pregando, aquele jovem galileu, já havia muitos pregando a palavra do Senhor. Verdade. Havia até falsos cristos ali naquela época já. Mas ele disse que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Glória a Deus. Então, o que a palavra de Deus diz aqui nessa passagem? Que Jesus se colocou de pé e clamou. Eu creio que ele chorou também, pastor. Sim. Quando ele falou esta palavra, porque ele viu a sede no coração do ser humano. Irmãos, jovem, você é jovem, eu já fui um jovem no meu passado, que eu tinha sede, nada dava paz para o meu coração, nada dava tranquilidade para a minha alma. Eu procurava na droga, na bebida, nas noites de farra, mas quando terminava a noite, eu vinha sozinho para casa, os companheiros deixavam sozinho no meio da estrada. Mas a palavra de Deus diz que há um amigo mais chegado do que um irmão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Ele não te deixa sozinho na caminhada. Aleluia. E um dia eu ouvi a voz do Senhor falando comigo, quando o pastor pregava, um pastor lá pregava em Lucas 19, que Jesus chama Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar em tua casa. E Zaqueu recebeu Jesus, né? Glória a Deus. Maravilhoso. E assim eu também pude ouvir Jesus me chamando, Nelson, eu sou Jesus, e tu és meu, tu não pertence mais a esse mundo de ilusão. Eu quero dizer para você que está nos assistindo,
Você pertence a Deus, você não pertence a esse mundo de ilusão. A Bíblia Sagrada, naquele dia, vai ser como um jornal. Muitos vão correr de um lado para o outro. Verdade. Né? De Dan até Samaria, e daqui para lá e de lá para cá vão correr. Irão errantes. Outras traduções diz: irão vagabundos de um mar até o outro mar. Correrão do norte até o oriente, buscando ouvir a palavra do Senhor, e não acharão. É verdade. Pastor Fabiano, o jornal de ontem, ele vale para hoje, pastor? Sim, sim. O jornal de ontem é uma notícia que já foi, que já passou. Né? É verdade. Assim vai ser naquele dia. Muitos vão abrir a palavra de Deus e não vão entender mais. Porque a virtude santa foi tirada daqui. Verdade. Né? Foi tirada daqui. Subiu com a igreja. E daí vão procurar um oráculo naquele dia. De um lado para o outro. Alguém que tenha a mente iluminada pela palavra de Deus. Alguém que tenha a voz de Deus falando na sua boca, chamando o povo. Muitos pastores vão ser, naquele dia, repreendidos pelos seus obreiros, pelos seus membros, pelo povo que não serve a Deus. Muitos pastores vão ser buscados, vão ser interrogados. Olha, como é que você não explicou? Você passava todo dia na frente da minha casa, nunca falou de Deus para mim. Né? Muitos vão ser questionados. Muitos obreiros, muitos membros vão: pastor, como é que você não me ensinou que isso e aquilo era pecado? Mas Jesus hoje, Ele é a água da vida. Glória a Deus. Ele disse: venha. Naquele tempo tinha muitos pregando, muitos falsos profetas andando para lá e para cá. Mas Jesus se colocou de pé e disse: venha e beba de graça da água da vida. Verdade. Não é preciso pagar, não é preciso dinheiro. É preciso olhar para a palavra de Deus e obedecer. Verdade. E depois que você der o primeiro passo, obedeça o seu pastor. Se ele é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, obedeça o seu pastor. Porque a palavra de Deus nos diz, né, pastor? Que é para nós se sujeitar aos nossos pastores, para que eles sirvam com alegria, sirvam a Deus com alegria. Verdade. Para que eles não andem como que gemendo. É eles que são responsáveis pelas nossas almas, pelas almas das suas ovelhas. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Isso aí, bem lembrado. Então, mas hoje Jesus é o sumo pastor de todos nós, até dos pastores, pastor dos pastores, né? Glória a Deus. E Ele nos apacenta, Ele nos leva ao remanso de águas tranquilas. Sim, verdade. Beba dessa água. Verdade. Da palavra de Deus. Eu nunca mais tive sede depois que eu conheci essa palavra. Glória a Deus, eu também. É maravilhoso. Que nem o irmão pastor ali falou. Hoje muitos têm a água, né, pastor? Tem o alimento em suas mãos, em suas casas, e não leem, não buscam buscar conhecer o que tem aqui. Então, e a Bíblia, a palavra, é o nosso alimento espiritual. É verdade. Se a gente não se alimentar todo dia dela, ou regularmente, a gente vai morrer espiritualmente. É assim como se a gente não se alimentar, o nosso corpo vai adoecer e vamos acabar morrendo, né, pastor? É verdade. E já tem projeto já, o anticristo já está usando vários meios, projetos para mexer na palavra de Deus. Adulterar, né? Adulterar as partes ali que pega nos calos, ali, né? Contra ali casamento de homem com homem, mulher com mulher. E a Bíblia já diz, a gente ama todos, né? Eu, inclusive, tenho amigos, pessoas queridas que são, né? A gente ama as pessoas, esse tipo de pessoas, mas a gente não ama o pecado, né, irmão? É verdade. O pecado e não tem nada de diferença do pecado da mentira, do adultério. Pecado é pecado, sempre vai ser. Nós podemos se reunir aqui em 10, 20,
e querer mudar as coisas, mas quando chegar no tribunal de Deus, né, a palavra que hoje é pregada, ela nos julgará. E Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz que nós não devemos ser covardes, medrosos nem tímidos, nós temos que falar a verdade, doa quem doer, não importa o que venha sobre nossas vidas, né? Seja a prisão, seja morte, perseguição. E hoje já está sendo uma lei aí, pastor, não sei se já estão querendo proibir dos crentes falar mal do diabo, falar mal do demônio, expulsar o demônio por causa da religião, né? Que eles estão querendo colocar a religião, o satanismo. Mas isso é tudo coisa de Satanás que está por trás, né, irmão? E quer calar a boca dos crentes, dos cristãos. Então a palavra está se cumprindo. Até na ONU já tem gente entrando com um processo lá, com causa lá contra a Bíblia Sagrada, né? De vários cantos do mundo, né? Então a Bíblia está aí, né? Ela é o mapa do viajador, né? A bússola daquele que navega. Hoje nós estamos aqui na praça pública, aqui na cidade de Chapecó, estamos aqui tranquilo fazendo esse vídeo, mas tem países, pastor, que é proibido do que nós estamos fazendo aqui, lá na China, por exemplo, na Coreia, então nem se fala. Cristão, que essa liberdade eles não têm que nós estamos tendo. Verdade. A polícia já chegaria aqui, já nos prendia aí, né, até deportava para os nossos países de origem, então... Agradeço a Deus, né, enquanto nós temos muita oportunidade aqui no Brasil, que o Brasil é um país laico, a gente tem a oportunidade, podemos ainda falar de Jesus, pregar o Evangelho, mas vai chegar um dia que isso vai ser impedido também, né, pastor? Nós vamos ter que começar a se reunir escondido, fazer vídeo escondido, não vamos mais poder estar assim em público, como estamos aqui, em lugares abertos, pregando a palavra, falando da Bíblia, porque está na palavra, né? Então a gente está vivendo os últimos tempos, Jesus está voltando, Apocalipse está aí, né, para ser concretizando cada dia mais e que nem eu sempre digo o que Jesus disse em Mateus capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então assim, temos que ter sempre sede e fome, pastor, deste livro aqui, ó, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Agora o cristão que não tem sede, fome e da palavra, irmão, alguma coisa não está legal com ele, né? Sua vida espiritual, porque eu desde que me converti, irmão, eu leio a Bíblia todos os dias praticamente. Verdade. 3, 4 capítulos por dia. Trabalho do irmão. Eu estou sempre me alimentando da palavra e isso é muito bom, nos renova espiritualmente dia após dia e nos mantém vivos espiritualmente também. Ela nos dá as diretrizes, né? Ilumina o nosso caminho para que nós possamos andar, né? Verdade. É a bússola do cristão, né? É a bússola do cristão, né? Então, que nem eu sempre digo, o pastor Nelson também, eu sempre falo perseverança, né? A perseverança, Mateus capítulo 24, versículo 13, né? Devemos estar sempre perseverando nos caminhos de Deus, na porta estreita, não importa o que venha sobre nossas vidas, não importa o mal que venha, seja o divórcio, a traição, a doença, a morte, a perseguição, o desemprego, não devemos desistir dos caminhos de Deus. Ao contrário de muitos cristãos aí que desistiram por pouca coisa e hoje estão aí desviados, afastados, né, pastor? Então a gente tem que permanecer firme, que aí é só vitória e Jesus disse que se o crente não perseverar até o fim, ele não será salvo. É verdade. A palavra de Deus nos fala, né? O próprio Jesus disse, né? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriar e mentindo contra vós. Está lá em Mateus capítulo 5, eu sempre leio as bem-aventuranças, isso aí uma palavra poderosa. Essa passagem de Mateus 5 ali, das bem-aventuranças, eu muitas vezes uso para ler ou para falar para algum irmão que está passando por algum problema, que está triste, né, algum problema assim. Aí eu digo, irmão, leia lá Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 12, ao 13, se não me engano ali. E ali Jesus vai falar com você ali. Muito forte essa passagem de Mateus capítulo 5. Eu encontrei paz lendo a Sagrada Escritura, né? Ouvindo. E, como eu disse ali no meio da pregação ali, que ouvindo a palavra de Deus, né? Eu também ouvi o chamado de Jesus. Glória a Deus. Jesus me chamar pelo nome. Eu ouvi a voz. Glória a Deus. Ouvi a voz que veio do céu. E eu acredito. E eu, naquela época, em 97, ali, meados de 97 para 98, eu estava vivendo errado, vivendo na droga, vivendo na bebida.
era um jovem ainda, passando muitos problemas, muitos conflitos no meu coração, né? Minha família não se acertava, meu pai e a minha mãe, e eu estava naquela condição triste. Aí quando vi os obreiros da igreja lá, da Sua Senhora Deus Universal, carregando banco num domingo de tarde, Sim. E carregando tudo quanto é banco e cadeira, e um sol muito quente, e eu ali, sofrendo, tinha perdido o movimento das pernas, né? Estava cometido por espíritos malignos. Aí muitos não acreditam, não creem, e é uma tática de Satanás, sim, né, pastor? Para que o ser humano não creia que o mal existe, que o diabo existe, né? Sim. E muitos até não creem que Deus existe. Às vezes até creem que o diabo existe, mas não creem que Deus existe. Mas eles são arqui-inimigos um do outro, né? Sim. Então se o Satanás existe, Deus existe, tá aí, ó. Sim. Né? Você tá vendo as guerras no mundo, tudo quanto é coisa, sim, o que mais que falta para você acreditar que tanto o mal como Deus também existe, né? Então daí ali eu ouvi a palavra do Senhor, e só de ouvir eu me levantei e fui até aonde estava pregando. Pastor Adão de Moura, naquela época, era presidente da igreja Sua Senhora Deus Universal em Chapecó, né? Ele é o pastor local daqui. E daí eu fui até lá, possesso de demônio, mas já fui curado das pernas. Só que Deus permitiu, para que hoje, quem sabe, você que está ouvindo aí, né, fique sabendo como é o agir de Deus. Ele faz o impossível. Glória a Deus. Então daí eu fui até lá e o pastor, na hora da oração, começou a orar. Eu fiquei por último ali e não quis pegar a oração de ninguém, fiquei lá para trás, e veio uma mão de fogo, tocou dentro da minha cabeça e está aqui dentro. Glória a Deus. Entrou por aqui, ó, pelo caco da cabeça, como diz o ditado, né? Glória a Deus. Aquele fogo entrou pelos ouvidos, pelos meus olhos, pelas minhas narinas, pela minha boca, e está aqui até dia de hoje. Glória a Deus. Queimando gostoso, de uma maneira maravilhosa, consumiu tudo aqueles sentimentos tristes, aleluia, que eu tinha. E que esse fogo do Espírito Santo, o manto do Espírito Santo, te cubra nesta manhã, nesse dia. Quem sabe, se você assistir mais à noite, que Deus te cubra e que tu sinta esse fogo do Espírito Santo cuidando de ti, guardando amém, você. Glória a Deus. É isso aí. Glória a Deus. Palavra abençoada através do irmão Nelson. Eita, glória, aleluia. Irmão Nelson, obrigado por ter participado do meu canal. Amém. E que Deus continue abençoando a tua vida, teu ministério, a tua família, o seu trabalho, a tua saúde, em nome de Jesus. E continua firme, né, irmão Nelson, porque eu estou firme com Jesus até hoje, nunca me desviei. E estou aí, né, sempre vivendo para a glória de Deus, como disse Mateus, capítulo 5, versículo 16. Amém? Amém. Então, Jesus. Deus abençoe a você, irmão Nelson. Glória e até o próximo aleluia. Vídeo, se Deus quiser. Até mais. Fica na paz do Senhor, amém. Jesus. Quer chamar uma oração, irmão? Bem brevezinha, rapidinha, uma oração bem rapidinha. Já agradeço, pastor, né, por esse convite. Eu agradeço. Temos aí, qualquer coisa, só chamar, temos aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, estenda as suas mãos sobre a vida desse jovem, essa pessoa que, quem sabe, está passando momentos difíceis. Jesus querido, não importa o que esteja passando, mas importa que o Senhor é vivo, é poderoso e pode ajudar. Estenda a tua mão curadora, restauradora, meu Deus e meu Pai, conforta, restaura, vivifica os sonhos perdidos, ó Pai querido, restaura sonhos, projetos destruídos, confirma a tua vitória em nome do Senhor Jesus sobre todas as pessoas que estão assistindo, sobre a família dessas pessoas. Amém e amém, Jesus. Amém. Então Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado mais uma vez, pastor Nelson. Até mais. Amém, Jesus.